Vai começar mais uma palestra muito legal, que acho que está todo mundo muito animado. Eu vou convidar aqui ao palco o expositor Oceano Vieira de Mello para nos apresentar esse tema fantástico que é Espiritismo e Cinema. A Web Rádio Fraternidade apresenta Oceano Vieira de Mello e Wagner de Assis, no 6º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Espiritismo e Cinema. Boa noite. A 7ª arte será usada para divulgar a proposta espírita. Nós vamos apresentar para vocês, numa digressão do que escreveu o insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, Leon Denis e o espírito Emmanuel, falando naquela época sobre a arte, mas principalmente, no caso de Emmanuel, através de Chico Xavier, em 1938, o filme que ensina e moraliza. Vou pedir para o meu amigo Felipe começar soltando o vídeo a respeito da 7ª arte. O que é a 7ª arte? Esses são os dois inventores do cinema. Coincidentemente, nasceram na mesma cidade do codificador do Espiritismo. 50 anos depois, inventaram o cinema, que hoje é, além de entretenimento, é também arte para quem enxerga o cinema como arte. Foi criado por esses dois engenheiros, o Auguste Lumière e Louis Lumière, quando inventaram o cinematógrafo. A primeira projeção aconteceu em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895. Portanto, estamos nos aproximando de 140 anos do cinema. Considerando a 7ª arte desde a publicação do Manifesto das 7 Artes em 1911, o cinema apresenta-se como a maior e mais globalizada entre todas as formas de expressão e comunicação, apesar de ser a mais recente delas. Assim como acontece em todas as artes, é difícil estabelecer um marco inicial para o cinema. Porém, existem momentos na história que podem ser considerados importantes para o seu desenvolvimento. Eis aqui uma breve história do cinema. O cinema foi o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos ópticos entre as imagens. O primeiro relato de uma exibição cinematográfica é de 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Baseados no cinetoscópio de Thomas Edison, inventaram o cinematógrafo. Este era um aparelho 3 em 1, pois filmava, revelava e projetava. Por meio deste aparelho, os irmãos organizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café. O público presente era de aproximadamente 30 pessoas. Foi considerado um grande sucesso na época. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era preto e branco e tinha aproximadamente 1 minuto de duração. Avec ce film, qui provoqua une énorme sensation, Lumière comprit que le cinéma avait affaire avec le spectaculaire. Sur le quai de gare, nous voyons passer la famille Lumière, mais au-delà de sa notoriété,
ce film doit être jugé d'un point de vue esthétique. Regardez en effet le travail sur la composition, cette façon que Lumière a eue de faire entrer la locomotive dans la diagonale qui partage l'écran en deux parties. Les blancs, les clairs et les gris en bas à droite, et en haut à gauche, le sombre et le noir. Assim, o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema, mesmo que isto nunca tenha sido reivindicado pelos Lumière. Aliás, os americanos atribuem um peso maior em suas histórias para Thomas Edison do que para os irmãos Auguste e Louis. Já no Brasil, o primeiro filme exibido foi em 1896. Aliás, foram 8 filmes de 1 minuto cada e só a elite que pôde assistir, pois os ingressos eram bem caros e a exibição foi no Rio de Janeiro, onde 1 ano depois inaugurou uma sala fixa de cinema. Apesar de tudo, a princípio, muitos inventores e produtores tentaram unir sequência de imagens e som, porém todas as técnicas empregadas causaram frustração. Deste insucesso surgiu o cinema mudo, principal atração das décadas de 20 e 30. Vale lembrar que muitas vezes atores e atrizes dublavam personagens enquanto o filme era transmitido. A dublagem era feita em tempo real. Ok, acho que tem um comunicado aqui. Segura, por favor, Felipe. Vou dar só um recadinho. Eu sei que está todo mundo bem animado, que deu aquela pausinha para dar uma levantada, mas vamos só tentar se acalmar para conseguir também ouvir os vídeos aqui. A gente está em transmissão para o mundo inteiro. Então, estou dando só um recadinho para quem está ali em cima falar um pouquinho mais baixo, para não atrapalhar quem está assistindo. Obrigada, gente. Desculpa fazer aqui o papel da professora, viu? Allan Kardec afirmou em obras póstumas que o Espiritismo seria divulgado pela arte. Portanto, em 1882, quando saiu a primeira edição, está bem claro, o codificador afirmou. Em seguida, nós temos o pensamento de Leon Denis, o grande Leon Denis, que o Espiritismo também seria utilizado. E até fez um livro sobre a arte, o Espiritismo na Arte. O Leon Denis, para quem não sabe, deu continuidade ao trabalho de Kardec. Mas aqui é onde está a ênfase bem clara do Espírito Emmanuel, em 1938, quando ele faz uma previsão do que seria a divulgação do Espiritismo através da palavra, através do rádio, através dos meios de comunicação, o pensamento do Evangelho, uma assembleia como esta, por exemplo, né, falando-se de Evangelho, e aqui embaixo, o filme que ensina e moraliza, isso em 1938. O cinema não fazia 10 anos que estava falando, porque até 1927 o cinema era mudo, né? Com o filme O Cantor de Jazz, estreia-se no mundo inteiro o filme falado. Então, Emmanuel dita essa palavra na obra Emmanuel, que é o primeiro livro que ele psicografou, que o Chico psicografou, de autoria do seu benfeitor espiritual. Nós vamos mostrar algumas telas para que vocês tenham conhecimento da importância da divulgação do Espiritismo através dessa arte, que é a arte do século XX, inventada no final do século XIX, mas é a arte plena do século XX, que a humanidade já estava preparada para receber essa nova arte. Vamos passar para a tela seguinte e mostrar o primeiro filme feito sobre Jesus. Em 1916, um filme chamado Cristos. Olha que beleza. 1916, o primeiro filme sobre Jesus.
o fenômeno mediúnico e o espiritismo, o primeiro filme espírita do mundo, 1924, feito na cidade de Carangola, cidade da Sueli Calda Schubert nasceu. Esse é o primeiro filme espírita, As Curas do Professor Mozart. Esse é um filme que nós resgatamos na Cinemateca Brasileira. Depois de vários filmes tocarem no assunto mediunidade, os fenômenos mediúnicos, nós temos o primeiro filme espírita, depois de 80 anos praticamente, com Joelma, 23º andar, direção desse jovenzinho, hoje está com quase 90 anos, o Clery Cunha. Ele fez esse filme, inclusive, com participação de Chico Xavier, baseado no livro, numa das psicografias do livro Somos Seis. Então esse é o primeiro filme, vamos dizer assim, da retomada, fora de Hollywood, porque Hollywood e Londres e Berlim fizeram muitos filmes com mesa girante, sessão do copo, fantasma, como eles chamam, não é? Com essa, mostrando, cumprindo aquilo, e sem eles saberem que estavam fazendo filmes com cenas que já eram previstas na codificação. Então, o Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, que é um documentário extraordinário da Federação Espírita Brasileira, onde você consegue entender muito bem o que é um resumo do Espiritismo e um resumo da vida de Allan Kardec. Em seguida vem o Bezerra de Menezes, que acho que a maioria lembra quando reestreou o documentário O Médico dos Pobres. Esse filme do Bezerra era para ser somente um documentário, mas uma empresa que nós chamamos de Major, as Majors americanas, que dominam o mundo do cinema, ficou tão entusiasmada com o enredo, a história de Bezerra de Menezes, que ela pediu para que o filme não fosse só um documentário. Eu testemunhei, participamos diretamente disso. Então, o produtor e o diretor, Glauber Filho, lá do Ceará, eles fizeram, passaram de um simples documentário para um filme que nós chamamos de ficção, mesmo sendo baseado numa biografia. Então foi feito o filme Bezerra de Menezes e o Diário de um Espírito. Então aí está o Glauber. Em seguida, o grande diretor de televisão, Daniel Filho, no centenário de Chico Xavier, faz essa monumental biografia. Pode-se dizer biografia, apesar de ter ali talvez 5% da vida de Chico, e ele faz esse filme belíssimo, bem dirigido, bem fotografado, adaptado logicamente, né? Daniel Filho com Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier, olha que beleza, a direção volta ao Glauber Filho, que fez o Bezerra de Menezes, e ele faz mais um filme baseado nas psicografias de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. E essa frase linda: se existe algo mais importante do que a perda de um filho, é descobrir que ele está vivo. E aí vem o André Marosso, espírita. Nós estamos mostrando filmes de espíritas e não espíritas, diretores, porque isso é um detalhe muito importante. Filmes que foram feitos por pessoas não espíritas, eles tomaram a decisão em respeito ao espiritismo. Daniel Filho não é espírita, é uma pessoa, por sinal ele se declara até ateu, não é? Então você veja a importância da nossa doutrina, a importância do nosso grande médio e de outros médios. Então esse diretor, ele se engajou na doutrina, fez dois documentários, Nos Passos do Mestre, Causa e Efeito, e o filme dos Espíritos. Então são diretores, esse é diretor espírita. No próximo filme vocês vão
vão assistir o filme E a Vida Continua, baseado na obra de Chico. É um filme dirigido pelo Paulo Figueiredo, que nós tivemos a satisfação de fazer a produção do filme. Pré-produção, produção e pós-produção. O Wagner talvez explique isso, que é muito importante. E a Vida Continua, que é o último livro de André Luiz. Stay with us. For the night is falling, and the day is almost over. Don't be afraid. I am with you every day to the end of time. Agora eu vou chamar o nosso amigo Wagner de Assis. Wagner, por favor. Nosso maior diretor de filmes sobre espiritualidade, sobre espiritismo. Wagner, pode ficar do lado esquerdo, por favor, por causa da minha audição. Wagner fez filmes que nos agrada, que faz com que nós tenhamos essa arte colocada nas telas. Hoje em dia, esses filmes produzido, escrito e dirigido pelo Wagner de Assis, circulando o mundo inteiro. Só para fazer uma digressão, e antes de o Wagner falar, nós vamos bater um papinho aqui bem rápido. Nós vamos fazer uma pequena digressão, que é para você. Quem não viu, vai ver pela primeira vez, logicamente, mas quem já viu vai recordar a arte sendo utilizada para divulgar a proposta espírita. Eu vou pedir para que o nosso querido amigo libere aí os 3 últimos filmes que foram para o cinema. Filme de cinema. É realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café. A gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em 2 mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao ser humano. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa, Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirada do Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma.
Merci. Em seguida, nós vamos ver o Kardec. Lindo, maravilhoso. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Por último, a maior bilheteria, o maior público, para que a gente converse um pouco com Wagner. Nosso Lar, de André Luiz, Chico Xavier. André, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lisa, eu só preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe, há corações orando por você. Que isso? O mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida?
Você ainda sente emoção ao ver esses trailers tanto tempo depois? Eu não sabia que ia sentir. Boa noite. É surpresa, realmente, todos, tá, gente? tarde. Eu preparei, ele não sabia. Boa tarde, boa noite. No silêncio a gente faz silêncio. No cinema a gente fala silêncio, câmera. Foi isso que a gente pediu, né, para o pessoal que estava falando. Eu tive uma reunião com o Emmanuel umas semanas atrás, papo que a gente tem semanal, café da manhã com o Emmanuel, sabe assim? E ele me falou assim: Wagner, presta atenção. Essa coisa de que tem que divulgar o espiritismo a todo preço, vocês precisam refletir sobre isso. A verdade, ela se propaga por si, senão ela não seria verdade. No livro Estude e Viva, um livro psicografado pelo Chico com o Valdo, tem um capítulo que eu não vou lembrar o número, mas chama Socorro Oportuno. No final do capítulo, ele fala o seguinte. Peraí. Eu achei pertinente falar sobre isso. E é rapidinho. Ele diz o seguinte, lá no final desse capítulo: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. É fascinante ver tanto Espiritismo espalhado no cinema, desde 1895, eventualmente. É fascinante ver que Bergman, Fellini e tantos outros diretores, Capra, você colocou um filme daqui, hoje você não trouxe o filme do Capra, eu recomendo um workshop que o Oceano tem espetacular sobre isso. Mas é fascinante que esses caras, eles não tinham por si só o entendimento de que vou lá divulgar o espiritismo. E é mais fascinante ainda que esse assunto esteja presente nos filmes. Qual foi o filme mais bacana que vocês viram na vida? Tudo bem, Nosso Lar, eu sei, pode deixar. Depois do Nosso Lar e do Kardec, da Menina Índigo, enfim. Cidade dos Anjos, Ghost, Os Seis Sentidos. Vocês vão falar filmes feitos por pessoas que não tinham interesse em divulgar oficialmente a doutrina espírita. E isso, para mim, é algo muito interessante de ser refletido e perseguido. Isso, para mim, é algo preponderante do ponto de vista que, e a gente está falando aqui só para nós, a gente quer que um filme seja visto. E quando a gente quer que um filme seja visto, a gente tira do filme todas as suas classificações que o cerceiam. Porque quando o Nosso Lar hoje já foi visto por mais de 40 milhões de pessoas, ele transcendeu nosso ambiente. Ele transcendeu porque ele fala de algo que está ligado à verdade. E não é que eu seja o divulgador da verdade. Fazer um filme é contar uma boa história, né? É uma boa história bem contada. Não é sobre isso. É sobre encontrar no público verdades. E é isso que nos move. Eu me sinto a pessoa que se transforma e entende o que pode colocar ao redor de si a etiqueta de espírita. Ela faz isso antes de sua escolha profissional, muito provavelmente. Ela faz isso antes de seus ensejos sociais. Ela faz isso porque isso faz bem para ela. Então é fascinante que nós tenhamos espíritas na arte espírita. E isso faz toda a diferença, como o Kardec disse lá para os amigos dele. Isso muda tudo. Porque se você não quiser falar de arte espírita para os espíritas, eles vão entender, é arte.
A arte é manifestação do Espírito, também como diz o Emmanuel. E ao ser manifestação do Espírito, estamos em casa. Estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados. Senão um filme como Perdido em Marte podia ser espírita, né? Pluralidade dos mundos habitados, o cara foi viver em Marte. Ou seja, o espiritismo é algo tão fascinante do ponto de vista de nos alimentar, que ele também serve para o cinema. Ele também alimenta o cinema. E eu sou meio chato com isso, mas é uma chatice muito ranzinzice minha. Porque eu fico falando assim, gente, vamos tentar mudar a palavra filme espírita para filme com temática espírita. Sabe por quê? Porque os nossos co-irmãos de tantos lugares diferentes não vão torcer o nariz para assistir. Eles não vão dizer assim, isso é espírita, aquele negócio de mesa branca, nem vou ver. Eles vão se permitir. E quando você se permite, tem um jogo fascinante, emocionante, que é essa conexão tela-público. É essa comunicação que se faz, que é mágica, e aí sim, todo o bacana da história acontece. As salas de cinema ficam cheias de espíritos encarnados e desencarnados. E tudo mais acontece dentro das casas das pessoas. E não tem uma semana, 10 dias que eu não passo sem receber uma mensagem de alguém que viu o filme em algum lugar do mundo e disse para mim, disse assim, nossa, esse filme mudou a minha vida. Eu falei, calma, você se permitiu um processo de mudança. Todos os elogios que o Nosso Lar, mais especificamente, ele recebe, eu agradeço, e isso é de verdade mesmo. Peraí, mosquito, deixa eu. Eu agradeço de verdade, mas eu transfiro internamente para o Chico e para o André Luiz. Foram eles que tiveram a coragem de colocar esse trabalho para o mundo, através de uma forma que é a forma literária, e eventualmente a gente deu sequência, contando uma partezinha, né? Quem lê o livro sabe que a gente usou os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos capítulos. E o que mais isso faz? Isso faz porque a verdade prepondera. E a verdade vai preponderar sempre. Estejamos nós dentro dos círculos espíritas, do movimento espírita, estejam outros diretores atuando e trazendo as realidades que a gente encontra dentro dos estudos da espiritualidade, dos estudos espirituais, para dentro do cinema. Foi assim que novelas foram feitas, foi assim que outros filmes também namoram com esse tema cada vez mais. E aí é bacana quando o Emmanuel, lá no café da manhã, antes dele me dispensar e falar assim, vai, ele diz, o filme que moraliza e ensina. Porque aí é uma opção de narrativa. Desencarnei o mosquito agora foi. É uma opção narrativa, né? Ou seja, nós queremos abordar o quê? Nós queremos falar o quê? As escolhas que eu, como espírita, faço são pessoais e intransferíveis. Eu já fui convidado para fazer um filme de lobisomem. Eu falei, ai, lobisomem? Vou passar 5 anos falando de lobisomem. Aí eu pensei assim, posso falar de licantropia? O cara falou assim, quê? Eu falei, licantropia, tem uma cita... Quê? Não esquece. Desiste. Então, assim, estou muito grato, estou muito feliz de ter esse espaço. A gente vai falar de outros. Vou contar para vocês do Nosso Lar 2. Você não vai perguntar. Mas, acima de tudo, eu sou sempre muito grato por essa conexão. Ele me resgatou da ilha de edição. Eu estou lá morando na ilha, estou acampado na ilha de edição. E ele disse, vamos lá. E para mim é muito gratificante ver a reação de vocês que fazem, de fato, uma história funcionar e acontecer. Muito, muito obrigado sempre, sempre, sempre pelo sucesso que vocês transformaram um filme como o Nosso Lar. Viu? Wagner, em quantos países o filme Nosso Lar circulou? Oficialmente mais de 40, né? Extraoficialmente já passaram de 40 países. Extraoficialmente, né? Vocês sabem como é que é extraoficialmente, né? Então tem lugares no continente africano que são exibidos cópias naquele lugar, que eu não vou nem dizer o nome, extraoficialmente, e que eu nem vejo, né? Mas deixa lá a cópia.
Mas esse número já vai para mais de 40, 50 milhões de pessoas no Brasil. Qual foi o filme que deu mais trabalho, Kardec ou Nosso Lar? Meu querido, você que já esteve, viveu em set de cinema, sabe, né? A gente não consegue mensurar. Se vocês pudessem ver o que se passa na cabeça da gente, quando a gente começa a ver as cenas, Paris, século XIX, né? As velhinhas atravessando a rua com a bisnaga embaixo do braço, mandando a gente para tudo quanto é lugar, impedindo a gente de filmar, porque a cidade não tem mais Paris do século XIX. Nosso Lar com 1.500 figurantes, Umbral, pessoal brincando de Thriller do Michael Jackson, né? Tem esses vídeos espalhados. Mas assim, fazer cinema, para mim, particularmente, é das atividades mais árduas e difíceis do mundo contemporâneo. É uma junção de artes e é uma junção de lidar com o imponderável e de uma maneira industrial. E isso precisa de recursos, isso precisa de contar com talento alheio, precisa de muita arte junto ao mesmo tempo. Então todo filme é um caos do ponto de vista de realização. Seja o Amor Assombrado, que é um filme que eu chamo de pequeno porque ele foi feito em 7 dias, está lá na Netflix. E que quando as pessoas vêm, elas ligam e falam assim, pô, adorei esse filme, por que você não fala dele? Estou falando, Amor Assombrado, ou A Menina Índigo, ou os outros filmes que virão. A gente sempre vive uma jornada de encontro e é uma jornada inesquecível. Por isso que gera livro de bastidor, gera a gente fazer conversas, etc. E não acontecem fenômenos espíritas num set de filmagem, exceto quando o ator incorpora. Mentira. A gente trabalha 12 horas por dia intensamente. E os espíritos não fazem por nós. Porque se fosse para fazer por nós, eu nascia médium mecânico, não era mais fácil? Vai lá, escreve o roteiro, blá, 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 blá. Agora incorpora e vai assim, agora o ator para cá. Não é sobre isso. É sobre o esforço de cada um. É sobre a gente entender que erros e acertos acontecem. É sobre a gente empreender congressos, é sobre a gente empreender projetos que vão dar certo ou não vão dar certo. E por isso que eu lembro sempre do que o Emmanuel disse lá naquele café da manhã. Que nós possamos ser mensagens vivas. E não ficar o tempo todo dizendo, eu sou o divulgador, o filme que eu faço é para divulgar. É óbvio que funciona assim. É óbvio. Mas se isso for a atividade fim, não vai ser de verdade. E para ser de verdade e encontrar vocês, é a mesma coisa quando vocês vão realizar aquele almoço fraterno. Se não for de verdade, não vai chegar ninguém. Se for de verdade, vai ter gente, vai chegar gente. Wagner, a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa tem muitas pessoas abonadas, né, ricas, que têm um ideal de uma religiosidade, por exemplo, e eles bancam fazer um filme. Nós espíritas ainda não temos essa prática, né? Você aceitaria que um espírita rico pudesse... Já estou dando Pix. Pudesse ajudar você a fazer filme espírita? Se quiser eu passo o Pix. Aliás, quem ganhou na Mega Sena da virada, me liga. Cinema precisa de recursos, é óbvio que precisa. Eu estou, assim, sendo lícito, está tudo certo. A gente tem que produzir. Eu vou falar aqui para vocês a lista de filmes que a gente vai produzir nos próximos 10 anos, 5 anos. Vocês vão ficar assustados. Mas a gente não tem dinheiro para todos eles ainda. A gente está em desenvolvimento. Por que a gente faz? Porque eu acho que em algum lugar a gente vai arrumar o recurso. Seja através das leis audiovisuais e que são necessárias, absolutamente necessárias. Cinema é uma atividade que precisa da presença do governo, da presença do Estado brasileiro, mais do que do governo, porque é uma atividade essencial. É uma atividade que precisa ser protegida, gerenciada e investida. É assim até em Hollywood, é assim no mundo inteiro, porque senão não tem identificação cultural. Então nós não estamos mamando na teta do governo, nós estamos trabalhando com o governo que precisa entender o quanto nós precisamos de cultura, o quanto nós precisamos de arte. E é isso que a gente volta a fazer. Preservar a memória.
É isso aí, a nossa cultura. Passado Wagner, o pandemônio. Se alguém... Só um recadinho rapidinho. Silêncio. Recadinho, também silêncio de novo, mais uma vez. Mas eu ia só dizer para vocês que a gente conseguiu normalizar os nossos horários e vai dar tempo de abrir para perguntas, viu? Então quem quiser fazer umas perguntas para eles, a gente pode descer aí para pegar já já. Então, antes da pergunta, eu queria pedir autorização para o Wagner para nós exibirmos os 2 próximos filmes que chegará no cinema. Calma. Explica aí. Você vai passar o quê? O trem. Coisinha do... Não, do Nosso Lar 2 e Ninguém é de Ninguém, que é um filme... Deixa eu dar uma notícia bacanérrima. Ok. Antes. O documentário do Chico Xavier é um projeto que me deu muito, muito, muito orgulho. Eu chorei durante muitas vezes, porque sentir a presença do Chico através das pessoas, nós entrevistamos mais de 80 pessoas. Vocês viram algumas pessoas aqui. E eu sei que foi difícil ir nos cinemas ver o documentário do Chico Xavier. A gente até pôde exibir aqui em Uberlândia, mas a gente estava em momentos diferentes de ir para o cinema. E muita gente reclama, dizendo, quando é que o filme vai estrear? Quando é que o filme vai estrear de novo? Porque eu vou pedir 2 coisas. Vamos ao cinema, porque no lugar de ver o filme é o cinema. Depois que vocês forem ao cinema, assiste no streaming. Eu vou dizer, a sala de casa não fica tão cheia de espírito quanto na sala de cinema. O Chico não visita a sala de vocês, mas ele, foi lá na sala de cinema. De toda forma, a gente tem uma notícia espetacular, eu posso compartilhar isso agora. O filme Chico para Sempre, somado a um documentário de 6 episódios, de 1 hora cada episódio, vão ser exibidos na plataforma Disney Star Plus a partir do meio do ano. E a gente vai poder, enfim, disponibilizar isso para quem tiver a oportunidade de assistir. Agora sim também. Então, todo mundo verá, através da Walt Disney, o filme sobre o nosso querido e amado Chico Xavier. Antes de passar as perguntas, eu gostaria de exibir os próximos pequenos trechos dos próximos 2 filmes do Wagner, que nós estamos esperando, que é o Nosso Lar 2, e o Ninguém é de Ninguém, da médium Zíbia Gasparetto. Vamos lá? Solta aí o teaser. É o teaser? É o teaser. Silêncio, povo! Como é que começa esse projeto, Por que você quis tanto adaptar esse livro da Zíbia? A gente já namorava a ideia de trazer a obra da Zíbia para o cinema, porque é uma obra por si só cinematográfica, Os livros são livros que atraem e as pessoas devoram os livros e etc. A gente entendeu que o Ninguém de Ninguém era um momento importante, que era uma história que falava aos tempos atuais, é uma história que tem o tema da espiritualidade de uma forma aberta. Obviamente que a história ela propõe a ideia de que a vida não termina, ela propõe a ideia de que existe um mundo paralelo, uma dimensão paralela, o mundo espiritual, se a gente quiser chamar assim também. Então, isso é muito atraente em ver como um quarteto, e um romance se desenrola com questões baseadas no passado e baseadas no que a gente faz no presente. Esse era o primeiro grande aspecto da história, que é sempre muito atraente. E em seguida vinha a questão dos ciúmes, da possessão. Vai lá, Ju, Gabriela. É relevante, precisamos contar, a história é boa, vamos contá-la bem, e aí o projeto decola. No final, você descobrirá que só possui a si mesmo, pois ninguém é de ninguém. Uma montagem. Tá bom. Dia 20 de abril. Eu emagreci, gente. Que legal, viu? Boa, obrigado. A gente estava em plena pandemia, quando começaram a melhorar os protocolos de saúde. A gente foi filmar com máscara, saindo daquilo que a gente viveu. Rapaz, que bom, eu adorei. Emagreci. Perdi cabelo, mas emagreci. A filmagem de Nosso Lar 2,
direção de Wagner de Assis. O Aniceto. Lindo, uma história linda, onde eu faço o Aniceto, um personagem que é um mensageiro, um anjo que desce à Terra para ajudar uma família a fazer sua evolução espiritual. É uma equipe gigantesca, colegas incríveis, uma linda história para vocês. Em breve, aguardem. Tem mais o senhor? Vejam só, meus amigos. Isso é incrível que eu vou falar para vocês. Eu tô de costas pro mesmo cenário, onde eu gravei uma outra cena de Nosso Lar 1 e hoje gravando Nosso Lar 2. Pronto. Pessoal, bom, então quem tá já bem. leu o livro Os Mensageiros? Vamos ler, né, gente? Para poder criticar depois, não tem problema. Dia 31 de agosto, dia 31 de agosto, todo mundo já sabe o que vai fazer, né? Nos cinemas, né? Se não forem dessa vez, é umbral, hein? Tô avisando. Bom, Wagner, bom, ficou bem claro que se tiver algum espírita rico que quiser patrocinar o filme, quiser doar para fazer o filme, um detalhe, tem uma pergunta aqui muito interessante. Todo filme, a bilheteria não paga o filme. O diretor, o produtor não ganha dinheiro. Quem ganha são os exibidores e os distribuidores. Nós fizemos o filme E a Vida Continua para nunca mais pensar em fazer cinema. Porque eu tive que vender até meu telefone celular para pagar dívida. Deixa eu explicar uma coisa. A gente quer fazer uma série de filmes baseados na obra do André Luiz. A gente vai fazer esta série de filmes baseada na obra do André Luiz. E a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. E a gente vai encontrar os recursos, seja de quem ganhou na Mega Sena, seja dos mecanismos oficiais de fazerem cinema no Brasil. Obrigado. Esse próximo filme é baseado no livro Os Mensageiros, que é fantástico, e isso vem ao encontro do que o Emmanuel nos disse. Ser uma mensagem viva do Cristo, ser uma mensagem viva das realidades que a gente conhece e tenta viver dentro da gente. Isso é tocante e eu espero que isso esteja nas telas no dia 31 de agosto. A gente tem o Edson Celulari fazendo o Aniceto, o Mohamed Rafu, Vanessa Gerbelli, Juliane Trevisol. Eu não vou contar muito os nomes dos personagens, porque a gente está fazendo uma surpresinha. Porque são muitos personagens e a história é uma história que espero que seja atraente, emocionante e esteja no mesmo patamar do que a gente apresentou 13 anos atrás. Demore o que tiver que demorar, as coisas acontecem. Oceano testemunha de texto do contrato de renovação dos direitos autorais assinado em 2012. Então nós estamos aqui 10 anos depois, seguindo firmes e fortes. E obviamente sempre pensando nessa relação que a gente tem, o público, né? Vamos lá. Wagner, primeira pergunta. Gostaria de saber se você vê alguma relação do filme Avatar com o Espiritismo. Existe espiritismo em tantas coisas, gente. Se a gente quiser olhar o mundo sob o olhar espiritualista, sobre o olhar espírita, até o Perdido em Marte para a gente, o Interestelar é espírita, né? Que é um filme absolutamente cabeça, física quântica, buraco negro e tem espiritismo. Então tem... Agora, obviamente, não tem um desejo oficial de lidar com questões ligadas ao espiritismo. Tá bom. Wagner, por que não fazer o filme há 2000 anos, que é uma história espetacular? Então tá, né, gente? A gente tem um filme sobre o Emmanuel. Eu não falei que eu fui numa reunião com ele? Mentira, gente, eu não fui, isso é brincadeira, tá? Eu não tenho esse privilégio. Vamos encerrar. É trabalho. Obrigado. A gente vai filmar a cinebiografia do Emmanuel. Vocês sabem o que isso significa? Que a gente quer contar pelo menos umas 5, 6 vidas que ele teve. É uma epopeia ao longo de 2000 e poucos anos. Talvez tenha sido o roteiro mais difícil que eu tenha escrito. É fantástico.
Tá. É apaixonante. A gente estoura um pouquinho o tempo. Tá. O pessoal não ficou em silêncio, a gente estoura um pouquinho o tempo. É o Rossandro depois? Tem um intervalo depois. Tá, então a gente vai estourar 3 minutos do intervalo. Mas deixa eu fazer a venda aqui. Esse filme ele é um filme já em parceria com a NBC, Universal, né? Eu falei outro dia que era uma parceria com a Universal, o cara pensou que fosse a igreja. Eu falei, eu tenho que falar em inglês para o pessoal entender. A Universal, tá? E a gente tem promessa, tentativa de filmar a partir do 2º semestre, quando a gente tenta terminar o financiamento. Mas é incrível, né? Contar as vidas do Emmanuel, eu acho que é mais ou tão potente quanto fazer Sol há 2000 anos. Quem sabe vem depois. Wagner, pensando em fazer um filme do Renúncia? O pessoal tá lendo a rede social, hein? Ó, Wagner Assis 1111, vai lá. Então, a gente tem os direitos de adaptação, é uma parceria com a FEB Cinema. Eu já estou na parte final da roteirização. E agora, com a retomada do sol, quando o sol voltando a brilhar sobre o nosso país, a gente vai poder estabelecer filmes e recursos à altura do que é filmar Renúncia, que é uma história que se passa no século XVII. Então, torçam por nós, façam aquele pensamento positivo, acompanhem a gente lá nas redes sociais e que em algum momento, não tem dúvida, a Alcione vai ficar... Com essa não deu para tomar café da manhã, né, gente? Ela é... né? Mas a Alcione vai ficar feliz que a gente vai contar a história dela e da mãe dela. E obrigado, gente. Muito bacana. Obrigado. Tem mais? Olha, tem várias perguntas interessantes, mas uma dentro da outra, né? Wagner, não tenho uma pergunta, mas tenho certeza que a espiritualidade está ajudando muito você. Obrigado. Trabalhar para Jesus através da arte é muito... Obrigado. A todos nós, né? gente. São um trabalho. todos tocados. É um trabalho. As pessoas ficam assim, mas é incrível que você faz oração antes de começar a filmar. Mas a gente não devia fazer uma oração antes de fazer qualquer coisa. O pessoal do cinema fica assim, nossa, isso muda o ambiente do set. E nem é uma oração, né? Nem é um Pai Nosso. A gente faz uma... Gente, isso é quase física quântica. Os espíritos ensinam, produzem ao teu redor um ambiente calmo, bota uma música. Funciona, né? Funciona. E assim a gente vai levando, né? Walter, então, que se eu tiver dinheiro, eu posso ser um coprodutor do seu filme seu. Coprodutor, ator, pode ser qualquer coisa. Senhores espíritas abonados, é de responsabilidade dos senhores fazer igual os evangélicos nos Estados Unidos. Minutos, Luciano. A gente ainda tem 15 minutos. Pois é. Pô, tranquilo. 15 minutos eu conto mais 12 filmes. A realização de um filme demanda recursos, como foi dito a respeito de verbas, né? O retorno dos exibidores de direitos autorais vai para que órgão? Não, aí eu respondo. Isso, na verdade, não é para o órgão. É uma linha não existe, gente. Não é caridade. A indústria do cinema permite que o dono do cinema receba recursos, o distribuidor receba recursos, o governo receba recursos de novo, porque a gente é tritributado. A gente paga tributo no cinema quando vende o ingresso, a gente paga tributo quando a gente... E quando chega ao produtor, ele divide esse recurso com os seus investidores. E é assim que cinema é feito. Então, às vezes dá dinheiro quando você fica muito tempo em cartaz, mas a cultura de não ir ao cinema tem prejudicado muito o cinema nesse sentido. Tudo bem, vamos em frente. Não é o sistema capitalista, voraz, que vai tirar a nossa vontade de fazer arte e fazer cultura. Então, enquanto a gente puder ser pago e pagar os boletos, a gente vai contando as histórias. É assim que funciona. É muito importante que a indústria do cinema gera muitos empregos. Gera emprego na exibição, na distribuição, na produção, na preparação. Um filme, em geral, demora de 3 a 5 anos para ele ser produzido. Portanto, por isso que precisa de muitos recursos. E nem sempre as leis de incentivo atendem ao pedido. E, gente, nós estamos num momento espetacular, para não falar só de pandemônio e pandemia, nós estamos num momento espetacular para os jovens. A gente teve com os jovens agora de manhã, a indústria que está se formando ainda, e vocês com os filhos, ou vocês mesmos, existem oportunidades enormes de criar
profissionais do cinema, profissionais do audiovisual, roteirista, maquiador, figurinista, efeitos visuais, editores, iluminador, fotógrafo, são inúmeras valências artísticas e industriais que cada vez mais são necessárias para serem feitas por um filme. Então esse é o momento da gente ir lá com os jovens e falar assim, é bacana fazer audiovisual. Audiovisual reverbera no público e ecoa para sempre. Né? E é isso, essa cultura que talvez a gente precise implementar. Obrigado, é uma oportunidade ímpar. Falem com seus filhos, com seus netos, com as pessoas que vocês conheçam. É um momento ímpar, para me repetir, para que a gente possa criar uma geração nova. E que mais legal pode ser se o diretor de fotografia tiver como base o espiritismo, as virtudes espíritas, o conhecimento da espiritualidade. Esse é o momento de uma nova invasão nesse meio que tanto demanda, para que não só o Wagner, mas que tantos outros profissionais possam fazer filmes profissionais, possam fazer filmes que sejam interessantes do ponto de vista da história e que sejam geradores de emprego, geradores de inúmeras outras coisas que o cinema beneficia. Então aproveitem esse momento, é um momento bem bacana para isso. A Joana, do Rio de Janeiro, outro dia pensei quando outros diretores descobrirem os romances espíritas, vai chover filmes. Quando outros diretores descobrirem. Não chove não, viu? É porque infelizmente não chove. É muito difícil fazer um filme, gente. Demora de 3 a 5 anos. É uma decisão devida, não é uma decisão de só propósitos financeiros. Quem queira fazer um filme para ganhar dinheiro, ele desiste no 3º mês, porque você sabe que o nível de esforço somado ao nível de processo de trabalho, eles demandam muito de quem faz cinema. E, enfim, não é tão simples como a gente vê. É bom dizer o seguinte, existe o preconceito dentro dos diretores, dos produtores. Quando fala que é um filme baseado em Chico Xavier ou um filme espírita, eles não querem saber. Em compensação, o senhor está por favor. Em compensação, tem diretores, tem atores que quando fala que vai fazer um filme baseado numa obra do Chico, eles se emocionam. Então tem os dois lados. Eu lembro que para fazer o filme do Chico Xavier, o Daniel Filho, ou o produtor Bruno Weiner, teve dificuldade de escolher um diretor, porque eu tinha diretor que recusou, não, eu não quero, eu sou católico, eu não quero saber de fazer filme de espírita. Gente, com Chico Xavier o cara falou isso. Aí depois entra um dos maiores diretores da televisão, do cinema, que é o Daniel Filho, e faz um filme belíssimo. Então há necessidade de haver um engajamento do diretor ter conhecimento, ou no mínimo que ele respeite quem somos nós espíritas. Nós não somos pessoas ignorantes, nós temos uma qualidade intelectual acima da média do povo religioso. Nós não somos somente religiosos, nós temos uma ciência e uma filosofia por trás do que nós pensamos, vivenciamos e queremos que outras pessoas aceitem, ou então se engajem, ou então sinta o que nós sentimos no Espiritismo. Wagner, você... Aqui a pergunta é, todo mundo quer saber sobre os romances de Emmanuel. Você vai fazer renúncia? Vou, né? Foi o que eu falei, vou fazer. Estou jogando na cena? Wagner, eu filme sobre o livro Paulo Estevam. Ai, gente. Paulo Estevam é uma história fantástica. Paulo Estevam eu quero fazer quando eu reencarnar. Paulo Estevam é uma história fantástica, né? Como todas as histórias que a gente lê são fantásticas, porque a gente olha o mundo de uma forma diferente. Em algum momento, essa história tem que chegar aos cinemas. E a gente tem que saber entender que momento é esse, com que recursos, como a gente vai poder fazer.
é um passo depois do outro, com parcimônia, e é um passo depois do outro. Mas na Mega Sena acumulada a gente joga, tá? Olha aqui. Desvincular os filmes de uma vertente mais religiosa e espírita, e sim buscar ligar as questões na filosofia espiritualista, evitando a rejeição de outras doutrinas. Posso responder? É exatamente isso que a gente tem falado, né? Pode, claro. É sobre, às vezes eu fico não é irritado, às vezes eu fico batendo na mesma tecla, que é sobre o filme espírita. Pessoal, dividam. O filme espírita, Obrigado. espírita. Entre nós, a gente vai entender do que a gente está falando. Mas quando isso atravessa as fronteiras do movimento espírita, as outras pessoas acham que a gente quer convencê-los de algo que a gente não quer convencer ninguém. Então, eu vou ficar repetindo sempre que é um drama, é uma cinebiografia, é uma comédia, é uma aventura, e que tem como alimento essa coisa que é muito maior do que o cinema, gente, que é o espiritismo, que é eu chamo de ferramenta de vida, né? Essa facilitação de vida, essa presença crística na nossa vida, que vai facilitar todas as maneiras. Mas ok, a gente lida com isso, até porque tem arte no movimento espírita. E a arte dentro do movimento espírita, ela provavelmente vai ser bem reconhecida se ela for chamada de arte espírita. Mas ela é para ser consumida dentro do movimento espírita. Ou vocês acham que o que o Mozart ou o Beethoven fizeram não é absolutamente espiritual? Né? É absolutamente espiritual. Então, eu penso que qualquer filme que se domine espiritualista ou espírita tem que ficar entre Jesus e Kardec. Tem que ter Jesus e Kardec. É o meu pensamento. E eu não sou um homem religioso, sou um produtor cultural. Nada fora da codificação espírita. Wagner tem respeitado isso. Nós estamos de olho em você. Nós como você pesquisador... e o umbral inteiro, né? Assim, todo, né? Nós e o umbral inteiro. Olha, tem uma pergunta aqui, até meia muito boa para você. Sem óculos. Pode ser difícil encontrar um ou dois financiadores, mas vários pequenos pode ser facilitado. Pensa algo. Não, tá bom. Funciona isso? Eu acho que não funciona. Não funciona. A gente já tentou e é muito consumo de recurso. Então, vocês entenderam? Vamos fazer uma vaquinha para fazer um filme? Não, isso não existe em filme, gente. Gente, tem muita gente com muito dinheiro que não sabe o que fazer com dinheiro. A gente tem que só convencer essas pessoas, gente. Tem brasileiro com 100, 200 milhões de reais do exterior, sem saber o que fazer, sem querer mexer. É só dar uma catucada. Então a gente sabe que a espiritualidade vai dizer pra gente assim, vai batendo nas portas, vai enchendo o saco, uma hora a gente encontra. Ou seja, alguém em uma empresa, em alguém num lugar que tenha poder em termos de recurso. Então é óbvio que a gente quer que os recursos apareçam para que a gente possa filmar. Mas olha que legal, esse ano nós vamos ter 2 projetos. A gente vai filmar mais um outro projeto no segundo semestre, que é a história das irmãs Fox. É um filme falado em inglês, é um filme feito nos Estados Unidos e no Brasil de certa maneira. Então olha que bacana, a gente consegue, esse filme tem 11 anos de projeto, eu estou há 11 anos tentando contar a história das irmãs Fox. Agora a gente vai ter a viabilidade de contar, o negócio é não parar, sabe aquela peixinha azul da Dolly? Continue a nadar? O negócio é continuar a nadar. E aí obviamente, quando vocês se tornam multiplicadores da mensagem, quando vocês vão ao cinema, quando vocês colocam nas redes sociais, e hoje a rede social é potente, isso faz com que a mensagem, a história se multiplique. E isso é o mais importante. Então, acho que eu estar aqui hoje é uma maneira de agradecer sempre, mas motivá-los. Eu fiz isso no Nosso Lar, quando a gente lançou o Nosso Lar. E a gente, talvez eu faça isso novamente agora, muito mais online, que a gente tem muito mais acesso. Mas eu não quero deixar de ir ao encontro das pessoas que pensam como eu. E que não colocam esse pensamento como algo proselitista, como algo cerceador, como nós, os espíritas, vamos mudar o mundo. Ninguém falou isso. O Leon Denis falou o espiritismo na arte. Então, quando a gente preenche o nosso espírito de espiritualidade, de espiritismo, e isso sai sob a forma artística, alguma coisa de bom vai acontecer. Então, quando você toca um espectador, já é bacana, já é suficiente. E quando você toca milhões de espectadores, você fala assim,
Vamos fazer de novo. Vai doer, vai sofrer, vai chorar, mas vamos fazer de novo. Que é exatamente o que vocês fazem no dia a dia das casas espíritas de vocês. Todo primeiro dia do mês, pagou os boletos da casa. O que a gente vai fazer esse mês para ajudar aquelas pessoas? Como é que a gente vai ser mensagem viva do Cristo? Como é que a gente vai poder exercer esse tipo de caridade benevolente, indulgente, de perdão, que funciona dentro da gente, para a nossa vida, mas a gente quer colocar isso para fora. Então, essa expressão que no Espiritismo se manifesta já estabelecida de uma maneira muito boa, através da literatura, vocês veem a quantidade de livros que tem, através das palestras, dos encontros, você vê a cultura que a gente tem de fazer palestras, de fazer encontros, legal. Agora a gente está transitando para um processo audiovisual, que demanda profissionalismo, demanda talento, demanda acertar e errar, e obviamente demanda muito mais recursos do que eventualmente montar um almoço fraterno. Mas o nível de esforço é semelhante, ou pelo menos a gente está navegando no mesmo lugar. Então a gente vai encontrar os recursos? Vai. Se tiver alguém para ajudar, bacana. Eu costumo falar sempre, não é só como a Dory, o peixinho continue a nadar, né? Eu continuo a remar. Eu estou lá no meu lugar, com o remo na mão, remando. Tem gente que entra e fala assim, posso remar contigo? Senta aí. Aí começa a remar e fala assim, ih, estou muito cansado, vou embora. Vai embora. Tem gente que entra, assim, o que eu tenho que fazer? Eu falo assim, rema aí, ajuda aí. Então, a única coisa que particularmente eu não posso fazer, porque isso é uma escolha de vida. O que vocês fazem aqui é resultado da escolha de vida. O Haroldo ontem estava falando de escolha e consequência, né? A escolha de vida que a gente fez é, quero contar essas histórias. Se me permitirem, eu agradeço à Federação Espírita Brasileira, por exemplo, por ter cedido os direitos autorais de vários livros. Ah, a gente quer fazer o Nosso Lar 3? A gente vai fazer o Nosso Lar 3. A gente quer fazer o Libertação como filme? A gente quer fazer e vai fazer o Libertação como filme. Quando isso vai acontecer? No decorrer dos tempos, no decorrer das realizações. E vai saber o que se escreve em cada história, em cada projeto que a gente faz. Por fim, eu sei que tem muita resposta, muita pergunta. Perguntas. Olha isso, Luciano. Pois é. Eu estou sempre disponível na medida do possível nas redes sociais, que são para ser redes de comunicação e não redes de obsessão, né? Mas as redes sociais a gente está sempre se colocando à disposição. A gente vai comunicando e espera de vocês o feedback, o retorno e o agradecimento. Muito obrigado. Tempo esgotado. Muito Wagner, obrigado. Wagner de Assis é o único diretor de filmes engajado na doutrina espírita. É o ideal dele. Ele não faz isso para ganhar dinheiro, ele faz isso porque ele ama o espiritismo. E não sei se vocês sabem, ele é de Uberaba, nasceu em Uberaba, não? Meu pai. Ah, o pai dele. Obrigado, Wagner, querido. Muito obrigado a todos vocês. Nosso tinha 40 segundos, desculpe não responder a todos, não é? Mas eu acho que deu aí para ter uma ideia. Vitória, agora é com você, Vitória. Muito obrigada, Wagner, Oceano. Foi muito legal, né, gente? Nós ainda teremos a prece final. Mas antes, vamos assistir o resumo do nosso congresso.
Só respondendo a pergunta de vocês, a Nina tem 15 anos.